Olá, turma. Boa noite, tudo bem? Vamos continuar, né? Nossa leitura, dando continuidade no livro aqui de Daniel, Ezequiel, né? Nós estamos com essa turma. Jeremias ainda tá falando aqui, glória a Deus. Nós vamos dar continuidade hoje. Hoje o trecho vai ser menor. Amanhã nós temos 2 trechos bem grandes, né, de Jeremias, então vão ser só os 2 capítulos. E aí a gente vai dando continuidade. Nós estamos aí chegando já perto da tomada da Babilônia pelo Ciro, né, e o Império Medo-Persa. Então a gente vai vendo aí o que Deus vai estar fazendo a partir de então. Vamos orar, entregar esse momento ao Senhor e pedir para que o Espírito Santo continue, né? Esse é o meu pedido sempre. Continue nos ensinando, continue direcionando a nossa vida nessa leitura, no nosso dia a dia, assim a gente vai podendo sendo edificado, né, pela palavra de Deus. Jesus, muito obrigado por esse sábado. Hoje o dia foi maravilhoso, Senhor, e eu glorifico ao Senhor porque o Senhor tem cuidado da minha vida, tem cuidado das nossas vidas. E o Senhor tem então direcionado para que tenhamos sim, Senhor, essa disciplina de estar aqui na leitura, de fazer o nosso devocional dessa forma, Senhor, de estar aqui junto com os nossos irmãos, fazendo, Senhor, desse ano de 2022 uma leitura, Senhor, que busque mais profundidade, que nós desejamos mais do Senhor e assim nós vamos sendo alicerçados em Ti. Muito obrigada, Jesus. Guarda as nossas vidas mais uma noite. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar de forma poderosa, Senhor, a nossa leitura de hoje, no nosso coração. E assim saiamos ainda mais, Senhor, edificados pela Tua palavra. Obrigada, Jesus. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Salmo, nós vamos começar com um salmo hoje. Os salmos do cativeiro. Alguns salmos que foram feitos dentro desse exílio lá na Babilônia, né, e que eles então entoavam, cantavam ou lamentavam, na verdade, né, porque acaba sendo um lamento e Deus vai então ministrando a vida deles, né? Deus tem sempre ministrado o seu povo de alguma maneira para não deixá-los sozinhos, né? Glória a Deus. Salmo 67, gente, a gente começa com ele. São salmos bem pequenos que a gente vai ler hoje e em seguida a gente finaliza aí com o texto de Daniel 8 e depois um texto de Isaías. Vamos lá, gente. Salmo 67 diz assim: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te, os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guia as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Um clamor, né? Para que Deus venha realmente a reinar sobre a terra, a tomar posse daquilo que é dele, né? O reino seja do Senhor. O povo de Israel sabia que eles dependiam agora desse reino ser novamente do próprio Deus. Então, quem é que Deus ia colocar no trono de Israel para que eles pudessem voltar para sua terra, né? O que Deus ia fazer? Esse é o clamor da nação de Israel nesse momento. Salmo 123. A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo. Estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Estar em uma terra estrangeira, ser considerado como escravo, ser considerado como uma nação agora fraca, ser considerado como um povo que Deus deixou eles de lado, porque as nações vizinhas, gente, de Israel, eles tinham consciência das profecias que eram dirigidas a Israel,
O próprio rei Nabucodonosor, em algumas palavras, ele diz que o próprio Deus o havia comissionado para fazer aquilo que ele estava fazendo. Então, havia uma consciência espiritual nessas nações, principalmente nos arredores, né? Principalmente nas fronteiras ali, ou nas nações mais próximas a Israel, de que eles tinham um Deus, ou têm um Deus, na verdade, me desculpem, eles têm um Deus que nesse momento os entregou aos seus inimigos. Então essa era a mensagem de zombaria, né, que essas nações tinham, e Israel estava cansado disso. Eles queriam retornar para sua terra, eles queriam voltar a adorar ao Senhor, eles queriam poder realmente ter essa compaixão do nosso Deus, a misericórdia de Deus os alcançasse. Esse é o clamor deles no Salmo 123. Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Eu gosto muito desse versículo que diz: se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Então, na verdade, o que o salmista está dizendo aqui para nós é que se Deus ele não tivesse esse desejo de nos perdoar, se ele não tivesse essa redenção para a terra, se ele não tivesse o plano de salvação arquitetado, infelizmente não escaparia ninguém. Ninguém, literalmente. Deus diz que ele olha para a terra e não encontra um só justo, né? Não existe ninguém, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, por causa do pecado, da morte espiritual no homem, nós não tínhamos condições de voltar. Mas graças a Deus que o Senhor tem amor leal e ele é que vai redimir Israel e todas as nações. Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e dos que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra as rochas. Então, o Salmo 137 tem um misto, né, de saudosismo, né, de saudade de Israel, de saudade de Jerusalém, de saudade do templo, de saudade do Senhor, de saudade da terra que o Senhor havia dado para eles, mas um pedido também de justiça, porque eles vão falar dos edomitas, que eles devem ser destruídos, inimigos de Deus, porque pediam que Israel realmente fosse totalmente devastada e destruída. Então que o Senhor se lembre deles, e o Senhor vai se lembrar. E ele está falando da Babilônia também, que vai ser destruída, porque nós temos aí todas as profecias que vão falar dessa grande Babilônia dos últimos dias, que vai ser destruída, esse reino que se acha maior de todos os reinos, que oprime Israel, porque eles vão oprimir Israel e oprimiram Israel durante o período que eles estavam ali no exílio. Ciro unifica os medos e os persas. Nesse momento há uma junção desses dois impérios que são pequenos ainda, mas que vão se tornar grandes reinos daqui a pouquinho, né? Então, tanto os medos quanto os persas, eles se unem
num poder governamental. Então, dois grandes reinos se unem para começar a avançar e conquistar as terras, e conquistar a Babilônia, e conquistar o Egito, e conquistar todas as nações que estão ali por perto, inclusive o próprio Israel, né? Então, esse ano aqui a gente já está falando do ano 549 a.C. Nós vamos ver já já a queda da Babilônia, mais ou menos por volta do ano 539. Então, daqui 10 anos, né, os medos e os persas se tornam essa potência que vai conseguir destruir a Babilônia, no sentido de invadir, de conquistar, de acabar com esse reino tão poderoso que era a Grande Babilônia, ou a Babilônia, né? Aqui entra a visão de Daniel 8, que fala sobre o carneiro e o bode. A gente vai ler esse texto e o finalzinho aqui vai falar sobre Isaías 13. Então, Daniel 8 diz assim: no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. Na minha visão, eu me vi na cidade de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto do canal de Ulai. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Enquanto eu considerava isso, de repente, um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto ao lado do canal e avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir ele. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes na direção dos 4 ventos da terra. De um deles saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra parte do exército das estrelas e os pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército. Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Então ouvi 2 anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? E ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhã. Então o santuário será reconsagrado. Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia homem, e ouvi a voz de um homem que vinha do Ulai: Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado, e ele me disse: filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs em pé. E disse: vou contar-lhe o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reis. Seus reinos surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. No fim do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo.
Com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão, estava além da compreensão humana. Daniel capítulo 8 vai falar sobre a invasão, né, a tomada do reino medo-persa, que é esse carneiro de 2 chifres, porque são os dois juntos que vão conquistar as terras nesse momento, quando começar. E depois vem, então, da Grécia, esqueci agora, que é o cara, Alexandre o Grande, agora eu lembrei. Alexandre o Grande é esse outro bode que vai sair arrasando com tudo, porque ele realmente vai conquistar muitos territórios na sua época. Ele se torna um grande conquistador de territórios através da guerra, das suas conquistas. Mas Alexandre o Grande tem um pequeno período de reinado, né? Ele morre logo, eu não sei com quantos anos exatamente, mas é muito pouco tempo que Alexandre o Grande reina. E aí entram 4 reis que já estavam cuidando das suas províncias, do seu reino, né? Do Império Grego. E aí esses 4 reis, eles se tornam fracos, né? Porque aí eles dividem o reino grego em 4 partes. E aí cada um começa a reinar da sua forma, e aí depois vai, justamente no final das contas, entregar para o Império Romano no final. Mas ele está dando essa visão toda para Daniel muito tempo antes, e o próprio anjo diz no final, sela, né? Fecha essa profecia, fecha essa visão, escreve, mas sela. Não é para ninguém ler nesse momento. Por quê? Porque ninguém entenderia o que estava sendo dito ali nessa visão do carneiro e do bode. Ninguém entenderia quais seriam esses reinos, quem seriam esses reinos. Por quê? Porque isso aconteceria muitos séculos para frente, né? Muito tempo à frente. Então não dava nem para imaginar quem seria, como seria. Era só o que Deus estava mostrando para Daniel, para que ficasse registrado na palavra de Deus, para que eu e você hoje tivéssemos todo esse entendimento daquilo que Deus estava fazendo ao longo da história. Deus estava escrevendo o que nós temos na mão hoje como todos esses séculos que já se passaram, todos esses reinos que passaram pela terra, todos esses reis que governaram a terra e que tinham o poder que tinham porque o Senhor permitia, porque o Senhor estava no controle de todas as coisas como sempre. Amém? Então, quer entender um pouquinho melhor esse Daniel capítulo 8? Vai lá também, tem um vídeo específico no estudo de escatologia só sobre o livro de Daniel. Então eu explico de forma bem minuciosa cada um desses textos, cada um desses versículos, o significado de cada um deles, do carneiro, do bode, quem eram, a época, o que eles fizeram. Então lá no curso de escatologia a gente explicou isso de forma bem minuciosa. Então, quer entender um pouquinho melhor essa visão de Daniel do capítulo 8? Vai lá, com certeza você vai encontrar. Quem tiver dúvida de encontrar os vídeos, gente, pode me chamar, inclusive no privado, que eu passo sem problema nenhum, tá bom? Último texto de hoje, a gente vai ler Isaías capítulo 13, alguns versículos, né? A queda da Babilônia. Ela é profetizada, não acontece nesse momento, mas ela já é profetizada por Jeremias e por Isaías. Os dois vão falar sobre isso. E Isaías 13 vai falar um pouco sobre isso. Isaías 13, a partir do versículo 17, nós vamos até o versículo, deixa eu ver aqui, 22. Depois a gente vai ler um texto de Jeremias 25. Vamos lá, Isaías 13, do 17 ao 22. Vejam, eu despertarei contra eles os medos, que não se interessam pela prata, nem se deleitam com o ouro. Seus arcos ferirão os jovens, e eles não terão misericórdia dos bebês, nem olharão com compaixão para as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios, será destruída por Deus, à semelhança de Sodoma e Gomorra. Nunca mais será repovoada, nem habitada, de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda, e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Mas as criaturas do deserto já estarão, e as suas casas se encherão de chacais.
Nela habitarão corujas e saltarão bodes selvagens. As hienas uivarão em suas fortalezas e os chacais em seus luxuosos palácios. O tempo dela está terminando e os seus dias não serão prolongados. Então Deus está profetizando muito tempo atrás, através de Isaías, esse texto já falava, né, sobre essa invasão que tomaria o reino da Babilônia. Isaías já profetizou isso muito tempo antes do que a gente está vendo dos acontecimentos. Jeremias 25, versículo 12, 13 e 14. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e deixarei arrasada para sempre. Cumprirei naquela terra tudo o que falei contra ela, tudo o que está escrito neste livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações. Porque os próprios babilônios serão escravizados por muitas nações e grandes reis eu lhes retribuirei conforme as suas ações e as suas obras. Então, Jeremias também fala sobre essa tomada que vai haver contra a Babilônia no final dos 70 anos, né? Então, o exílio vai estar terminando e também o reino da Babilônia vai ser totalmente conquistado pelos medo-persas e eles vão então começar o seu reino, avançando inclusive sobre a Babilônia, e a Babilônia vai ser esquecida no tempo, tanto é que até hoje não se fala mais, né, desse grande império que existiu, só se tem lembranças, só se tem memória, só se tem história sobre a Babilônia, mas não há mais uma real moradia, uma cidade não foi construída ali, a cidade da Babilônia foi totalmente destruída e construída outras cidades por cima dela, mas a Babilônia mesmo você não vê mais nem se falar nela. Ok? Então nós terminamos hoje aqui, nossos textos hoje foi bem pequenininho, porque se eu continuasse, amanhã a gente vai ler Jeremias capítulo 50 e 51, são dois textos bem grandes, então a gente provavelmente vai fazer por partes aqui amanhã, né? A gente vai falando um pouquinho de acordo com a leitura, mas são dois textos bem grandes que vão ser só os dois na nossa leitura de amanhã. Então a gente vai ler amanhã 50 e 51 de Jeremias. E a gente vai dando continuidade, depois já está acabando o tempo aqui da Babilônia, e a gente vai começar a falar sobre o Império Persa, né, que vai ser essa outra potência a partir de 539 a.C., ok? Gente, Deus abençoe, ótima noite aí de sábado para vocês, ótimo domingo para todo mundo, e se Deus quiser amanhã a gente está aqui fazendo a nossa leitura, se Deus quiser.